Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Brasil Pensa. Nesse momento eu gostaria de falar um pouco sobre antropocentrismo e teocentrismo. Nós vamos apenas pegar algumas partes aqui de alguns sites. Vamos começar com toda a matéria. Ele diz o seguinte: antropocentrismo e religião. Embora a figura divina fosse questionada, Deus não foi deixado de lado no antropocentrismo. Então ele fala, a figura divina passa a ser questionada. Deus não é deixado de lado no antropocentrismo, mas a figura divina passa a ser questionada. E aí o resultado disso vai depender bastante de como ela venha a ser questionada, essa figura, né? O sagrado, entre aspas, ainda fazia parte da vida das pessoas, mas passou a não ser a única fonte de verdade. E aí nós temos vamos dizer assim, o primeiro problema, né? Porque se você passa a relativizar no sentido de tornar impreciso aquilo que você tem como sagrado, o sagrado passa a ser nada quase. O sagrado passa a não ser sagrado. O sagrado passa a ser o que você quer que seja sagrado. Então, ou seja, aqui nós temos o primeiro perigo de deixar, continuar a crer em Deus, mas desde que ele atenda às minhas expectativas. Então, o ser humano passa a não mais ser visto como a imagem de Deus, mas Deus passa a ter que ser visto a imagem do ser humano. A própria Bíblia foi bastante estudada através de novas traduções e crítica histórica. Aliás, essas novas traduções, mas principalmente essa questão crítica, é sempre no sentido de analisar a Bíblia como se Deus não existisse, que é um grande problema. Muitas dessas críticas foram feitas por esse tipo de pensamento. A verdade, entretanto, deveria ser buscada através da racionalidade humana, a razão, pois essa seria uma dádiva divina. Então, enquanto se entende a razão como uma dádiva divina, você considera Deus na equação. Quando você vai analisar um livro sagrado, quando você vai analisar as atitudes das pessoas, você ainda considera Deus, ao menos, como uma possibilidade. O grande problema foi que boa parte dessas críticas simplesmente colocaram como imposição a não existência de Deus. Antropocentrismo, Wikipédia. Concepção que considera a humanidade como centro do universo, que é avaliado de acordo com sua relação com o ser humano, ou seja, de acordo com como as coisas se relacionam com o ser humano, é que elas vão ser avaliadas. Então, veja que aqui existe o mesmo, né, dito de outra forma, mas o perigo é o mesmo, ou seja, de que a vontade do ser humano, independente de ser razoável ou não, por mais que se diga que o antropocentrismo se pautou na racionalidade, ele foi perdendo essa racionalidade com o passar do tempo, começou a surgir esse relativismo, essa teoria da imprecisão, de que as coisas são imprecisas, que não eu defino o significado de uma coisa do jeito que eu quero, o significado de um texto é o que eu quero que ele seja. Então, assim, a racionalidade, a razoabilidade começa a ser deixada de lado e a imprecisão, o instinto passa a falar mais alto. E se você tem dúvida disso, basta olhar para uma série de pseudo-intelectuais que fazem sucesso hoje na internet e que muitas vezes colocam ali uma filosofia que não é razoável, não é verificável, mas que atende às expectativas das pessoas que assistem. Então a gente vai vendo por aí. O antropocentrismo está ligado à desvalorização das outras espécies no planeta, estando associado à degradação ambiental. Então veja que aqui já é uma afirmação muito ampla e muito grave para ser feita, né? Então, assim, o antropocentrismo estava ligado realmente à desvalorização das outras espécies no planeta? Né? Ou será que, por considerar que ainda a possibilidade da existência de Deus, eles ainda respeitavam as outras formas de vida no planeta, né? Um exemplo clássico do antropocentrismo está no criacionismo judaico-cristão, que, como outras teogonias, coloca o ser humano no centro do universo, postulando que tudo que existe foi concebido e desenvolvido para servir os humanos em um desenho inteligente. Bom, em primeiro lugar, o criacionismo judaico-cristão, ele não coloca o ser humano no centro do universo, ele coloca Deus como centro de tudo, e o ser humano tendo sim um papel
de extrema importância a ponto de Deus, inclusive, formular um plano de redenção, um plano de salvação do ser humano que se corrompeu, o Deus nunca deixa de ser o centro de tudo, o centro do universo, o centro de adoração de todos os seres humanos, animais, etc. Então, essa afirmação ela é descabida, né? A ideia de que o ser humano, no criacionismo judaico-cristão, o ser humano seja o centro do universo, como uma forma de vincular o antropocentrismo à Bíblia e associar isso à degradação ambiental. Até porque os comentários, vou colocar aqui para você, eles estão um após o outro. Associa o antropocentrismo à degradação ambiental e logo fala do criacionismo judaico-cristão como uma forma de antropocentrismo, que é mentira. Nunca ocorreu isso no plano do criacionismo judaico-cristão. Deus sempre esteve no centro, né? Visões foram se formando posteriormente e acabaram prejudicando esse pensamento, colocando o homem no centro, muitas vezes mais por um interesse financeiro, de atrair mais pessoas para as igrejas e comunidades, nesse sentido, do que especificamente falando do texto bíblico em si. Vamos lá agora para Educa Mais Brasil. Antropocentrismo e humanismo. Um dos principais reflexos do antropocentrismo é o humanismo renascentista. Impulsionou grandes transformações sociais, conseguiu enfraquecer o poder da Igreja Católica. Esses pensadores vão encabeçar uma importante mudança na forma de pensar, né, que inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento da pesquisa científica. Isso acontece em virtude da defesa da racionalidade e possibilidade de questionamentos para a busca da verdade, que não mais estaria dada pelos textos e interpretações bíblicas. Então, entre eles estaria Nicolau Maquiavel, Copérnico, Galileu Galilei, René Descartes, e até mesmo René Descartes hoje em dia é visto como, nessa filosofia relativista e de imprecisão, o apego excessivo pela imprecisão, que já não deveria nem existir, né? Quando se quer criticar alguma linha de pensamento, se coloca como essa linha cartesiana de pensamento, né? smegoiania.go.gov.br. Aqui vamos pegar só um ponto. Aqui ele fala o seguinte, da junção da ciência com religião, quando, por exemplo, um médico chega até uma pessoa, fala que ela está com uma doença grave e, principalmente quando ela não tem mais amparo na ciência conhecida, para que ela se cure, ela busca então a Deus, né, pedindo cura. Então, ele fala aqui da mescla da ciência com a religião, né? A ciência busca explicar as coisas fundamentando-se na razão. E nesse ponto eu concordo. A ciência em si, ela busca explicar com fundamento na razão. Não necessariamente o cientista ou o estudo científico. Existem estudos científicos que eles já são viciados desde o começo. O conjunto universo ali, o grupo que vai ser pesquisado, o campo que vai ser pesquisado, muitas vezes já é manipulado de forma a não permitir que os fatos falem por si mesmos, né? A razão baseia-se na capacidade do homem de entender o mundo e agir sobre ele. Então, agir racionalmente significa lançar mão de métodos e hipóteses, ou seja, considerar a possibilidade de estar errado, ou errada a pesquisa, errado o pensamento, experimentos para aceitar algo como verdade. A religião explica as coisas fundamentando-se na fé. E o interessante é que muitos cientistas que acreditam, por exemplo, na Bíblia como regra de fé, eles passam a questionar essa imposição dogmática, inclusive, desses pseudocientistas que dizem que para se acreditar na ciência é preciso abrir mão da crença em Deus, por exemplo. Ou seja, só se pode acreditar na ciência negando-se a Deus. Então, eles impõem um pensamento sob o pretexto de que a ciência só pode se fundamentar na ideia naturalista de que Deus não existe ou que não precisa existir, sendo que as pesquisas, os estudos, eles têm mostrado cada vez mais, os estudiosos do design inteligente que têm sido
taxados de pseudocientistas, né, ou com métodos pseudocientíficos, o que eles têm feito é simplesmente averiguar o que a ciência diz, quais os métodos que ela utiliza e o quanto existe de veracidade, razoabilidade no que ela afirma, por exemplo, na teoria evolutiva, né? Quanto existe de fato ali na teoria evolutiva? E a gente percebe que quase nada, né? A ideia de que o ser humano tenha surgido de um primeiro ser unicelular, ela é totalmente improvável, beirando a impossibilidade. A própria existência desse ser unicelular inicial, altamente complexo, de forma naturalística, sem interferência de um ser inteligente, ela é basicamente tão improvável que chega a ser impossível, né? Richard Dawkins, se eu não me engano, ele faz um livro, né, que é a Escalada do Monte Improvável, que ele faz mais especulações do que ciência em si, e isso é visto pela comunidade como algo científico, que é bastante, além de absurdo, bastante preocupante, porque é a falsa ciência se apresentando como ciência, querendo determinar o pensamento das pessoas. E aquilo que as pessoas que desenvolveram o antropocentrismo buscavam era um contraponto aqui existe, inclusive eu não sei se nesse site ou em outro site, que fala da ideia de se contrapor ao pensamento católico. Ou seja, a ideia era apontar outras formas de pensamento. Hoje, qualquer tentativa de se apontar outras formas de pensamento, de tentar fazer com que os alunos de uma escola tenham a oportunidade de ver os contrapontos à ideia evolucionista, tradicional ou não tradicional, é vista como um contraste entre ciência e não ciência, quando na verdade é um contraste entre duas visões de mundo que, sendo que a ideia evolucionista ela é totalmente anticientífica, se nós formos analisar, ela principalmente tendo em mente que o antropocentrismo ele buscava bastante a lógica, né, e principalmente com aspectos matemáticos, né? E hoje a opinião de um cientista ou de um grupo de cientistas ou de uma equipe, de um conselho científico, ela é tomada como a última palavra, ou seja, retornamos a falácia do argumento de autoridade, ou seja, a pessoa olha para quem está dizendo ao invés de olhar para a estrutura do que está sendo dito, ou seja, aquilo condiz com os fatos, ou seja, pode-se afirmar que um ser unicelular realmente se desenvolveu do nada? Não. É altamente improvável, beirando a impossibilidade. Que ele tenha se desenvolvido a ponto de se tornar um ser humano? Basicamente, podemos afirmar que é totalmente improvável. E ainda assim, nem mesmo a ideia do criacionismo. Vamos pensar na ideia do design inteligente, que não se preocupa com quem seja o Deus. Deus da Bíblia, Deus hindu, não. A simples ideia, a simples proposição da existência de um ser superior que precise ter uma capacidade tamanha, alto índice de complexidade e que, portanto, não pode ter um início, por exemplo, e que tenha feito tudo que existe, já é rechaçada, já é recusada com um alto índice de preconceito. Teocentrismo. Ao contrário do teocentrismo, no antropocentrismo a centralidade está no ser humano. Todo o universo passa a ser pensado a partir da percepção racional humana. Durante a Idade Média, a visão que foi de mais ou menos 476 a 1492, a visão teocentrista foi predominante na Europa, pois os reis monarcas tinham uma forte ligação direta com a Igreja. Veja que aqui, teocentrismo não está sendo apresentado necessariamente no seu conceito de que Deus no centro, mas a ideia de que a Igreja é no centro, ou seja, a Igreja era a única, apenas uma Igreja, por exemplo, poderia se manifestar a respeito do que é Deus, conceito de Deus, quais seriam suas vontades, etc. Então, o que se questionou basicamente foi essa ideia de visão única do conceito de Deus de um determinado grupo, né? E não necessariamente a ideia do teocentrismo em si, a ideia de que Deus possa realmente estar no centro, principalmente considerando que, em razão de vários estudos que foram feitos, que
a ideia evolucionista, naturalista, ou seja, a ideia de que o ser humano tenha surgido sem a existência de um ser inteligente, ela é tão improvável que por probabilidade complementar, ou seja, quando eu jogo uma moeda, cara ou coroa, 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. Se eu tenho a chance do universo, da vida ter existido sem um ser inteligente, beirando a zero, tendente a zero, não existe uma outra opção. Se não só a vida como nós conhecemos, mas qualquer forma de vida tendo surgido de um ser unicelular, de forma naturalística, sem a existência de um ser inteligente, até se desenvolver em um ser altamente complexo, capaz de criar todo o universo com a complexidade que nós vemos hoje, não é? Se a existência de tudo isso, sem a existência desse ser, tende a zero, eu creio que seja óbvio que a chance desse ser existir e precisar existir, ou seja, ele se torna um ser necessário, a chance disso tende a 100%. Isso é probabilidade complementar. Não existiria uma terceira opção. Qualquer outra intermediário que seja colocado aí, ele vai esbarrar na improbabilidade. Porque existe um grupo de extraterrestres. Esse grupo apenas se mudou o nome. Esse grupo de extraterrestres precisa ter uma capacidade, um poder criativo, que é o que nós chamamos de divindade, que é capaz de criar tudo isso. E ele não pode ter surgido, segundo nada do que conhecemos até hoje, ele não pode ter surgido de uma mutação, um conjunto de mutações benéficas constante que viria de um ser unicelular até esse ser, que seria superior a nós, inclusive, tão superior a ponto de criar todo o universo com a complexidade que ele possui hoje. Teria nos criado algo nesse sentido. Então, qualquer tentativa intermediária entre a não existência e a existência, ela se torna racionalmente tão absurda que a própria ideia de querer se associar o antropocentrismo à ciência e o teocentrismo à religião, e dizer assim, a ideia de Deus no centro ela é de cunho unicamente religioso, porque não existe racionalidade nela, e a ideia de o homem no centro ela está mais vinculada à racionalidade, isso em si mesmo já é uma tentativa de negar a Deus. Isso em si já é uma pseudociência, uma falsa ciência, uma falsa razoabilidade, né? Tendo em mente que quanto mais se estuda, e o design inteligente está aí para mostrar isso, apesar de sofrer uma grande carga de preconceito, o design inteligente está aí para mostrar que várias coisas colocadas como verdade científica, na verdade não passavam de dogmas científicos, né? Psicologiamsn.com, teocentrismo medieval e antropocentrismo renascentista. O antropocentrismo rompe com a dominação do teocentrismo na sociedade, o que leva o homem a produzir, viver, pensar, conceber as artes. Veja que a ênfase nunca está em um pensamento objetivo, é sempre assim, a liberdade artística, a liberdade da literatura, a liberdade, nunca no aspecto do raciocínio lógico objetivo. Então, ou seja, evidentemente quem tende a falar nesse sentido é sempre no aspecto de levar o ser humano à teoria da relatividade, algo impreciso, o significado das coisas é o significado que eu quero e não aquilo que os fatos me permitem verificar. O termo renascimento foi tomado como categoria historiográfica, exaltação à vida no mundo, individualismo teórico, prático, embate contra a religião, com a mundanização da vida, oposição à dominação espiritual, através dos pensamentos religiosos da igreja, grande papel social, forte sentido histórico com a escola historiográfica do antiquário, retomada e renovação do naturalismo filosófico. Devemos ter em mente que a tese de Burckhardt, eu creio que seja isso, Burckhardt, foi refutada por diversos autores, que não concordavam com a noção do renascença somente como novo, como rompimento com a Idade Média. Ela é concebida, pois, como grande fenômeno espiritual de regeneração através do retorno aos antigos, embora este retorno tenha feito com que renascentistas se recriassem, criando o novo. Teocentrismo.
doutrina que toma Deus como fundamento de toda a ordem. Pode ser entendida como característica da Idade Média. Todos os questionamentos circundavam a ideia de Deus. Pensamento teológico cristão. A ideia do pecado original com Santo Agostinho. Corrupção do homem através do pecado original. Relações entre o homem e a natureza tem Deus como mediador. Compreensão do conceito da natureza proposto liga-se intimamente à visão teocêntrica do mundo. Antropocentrismo. O comportamento do homem como místico religioso é negado até certo ponto, de modo que as atenções se voltem para as coisas terrenas, para o próprio homem, já que esse passa a ser visto como filho de Deus, a imagem e semelhança. Contudo, forte concepção mística ainda. A razão passa a ser entendida como um aspecto divino no homem. Curiosidade intelectual foi a marca da Renascença. A curiosidade intelectual foi a marca da Renascença. Então, o grupo que procurou entender a Deus como existente e o ser humano como algo criado por Deus, e o ser humano, para entender as coisas, ele passa a ter uma curiosidade intelectual. O homem passa a ser um elemento distinto na criação divina. Deus não é central nas indagações. Então veja, existe, considerando esse comentário, uma suposta vontade de permanecer acreditando em Deus, mas Deus deixa de ser central. Então, ou seja, a existência de Deus desde que ele se adeque às concepções humanas. Devemos ressaltar que o universo passa a ser concebido de modo racional e empírico, sem a dominação religiosa e dogmatizada vinda da Igreja. A verdade passa a ligar-se à razão, já que ela tem a capacidade de explicar a realidade. O antropocentrismo rompe com a dominação do teocentrismo na sociedade. O homem passa a ser independente da vontade de Deus. Então veja que o mais interessante de tudo isso é que o ser humano buscou tudo isso, começou a se basear em teorias como a teoria de Charles Darwin, e começou a questionar, não só a questionar, mas a jogar Deus de lado. A ideia desse ser inteligente começou a ser jogada de lado, numa atitude altamente arrogante. Ele passa a ser excluído, a visão naturalística passa a negar a Deus, e até os livros religiosos passam a ser analisados, tendo em mente que Deus não pode existir. Então passa a se negar a própria ideia de milagre, porque simplesmente quer se impor que Deus não existe. Ou seja, aquilo que começou com a ideia de racionalidade passou a negar a racionalidade, porque passou a concluir antes de pesquisar, antes de demonstrar. Então, primeiro eu concluo, depois eu defino, e isso acontece no mundo, em todos os campos, no campo religioso, no campo pseudocientífico, a ideia de que eu posso definir algo antes mesmo de demonstrar, né? Vamos definir a justificação pela fé antes de estudar a justificação pela fé. Vamos definir a Trindade antes de estudar a Trindade. E no mundo científico, vamos definir e impor a ideia da evolução, o surgimento da vida através da não-vida, ou seja, um conjunto de substâncias que não tinha vida, de repente passou a ter vida, passou a formar um ser unicelular, altamente complexo, em um ambiente que, para que ele pudesse existir sem a existência de um ser inteligente, o próprio ambiente poderia destruí-lo. Contra toda a improbabilidade dele simplesmente existir, ele passa a existir. Contra toda a improbabilidade, altamente improvável, que mesmo ele surgindo, ele permanecesse vivo no próprio ambiente que deu vida a ele, porque esse ambiente seria altamente tóxico para ele, prejudicial. Ele vence essa improbabilidade e continua existindo, e de forma cada vez mais improvável ele vai galgando estágios até se tornar o ser humano. Isso já foi refutado, isso nunca foi provado, nunca foi demonstrado efetivamente, sempre foi uma série de especulações. A própria teoria da idade da Terra, baseada nessa visão naturalística, ou seja, como analisar a idade do planeta, do universo, tendo em mente que esse ser não existe, e toda essa ideia, toda essa construção, ela veio de um raciocínio cíclico. A Terra é antiga porque Deus não existe. Deus não existe porque ele não pode existir. E aí se cria toda esse castelo de areia. Então, o que nós percebemos é que aquilo que surgiu
possivelmente até com uma boa intenção, ou seja, continuamos acreditando em Deus, mas vamos pensar de forma racional sobre isso, vamos analisar se a posição da igreja dominante a respeito de Deus é a correta ou não. Isso passa a sofrer modificações, que é a ideia do que no site, eu não lembro qual dele, passa a falar do antropocentrismo existindo de forma difusa, pensamento bastante difuso, já passa a ocorrer uma série de modificações a respeito desse pensamento, e tendo isso em mente, depois que começa a se perceber que as certezas que eles tinham a respeito da não existência de Deus não eram tão certas assim, eles passam a mudar a linha de pensamento, a propor o relativismo da verdade como algo relativo, que é contrário à própria noção do antropocentrismo, né? Porque se eu vou analisar algo de forma racional, como é que eu posso definir racionalmente que não existe que a verdade é relativa? A verdade depende do ponto de vista de cada um, né? Ou seja, se a verdade depende do ponto de vista de cada um, não há centralização, o homem não pode ser o centro, nada pode ser o centro de nada, não existe o conceito de certo e errado, e a própria definição de verdade relativa cai por terra. Porque para se demonstrar, porque não dá para demonstrar que a verdade é relativa, porque nenhum aspecto da demonstração da verdade relativa é absoluto, todos eles são relativos. Então cada um pode analisar cada passo da demonstração da verdade relativa como algo relativo, algo que cada um pode enxergar do jeito que quer. Então a própria noção de verdade relativa ela é contrária a si mesma, ela é absurda. Então nós percebemos que e o grande problema que eu vejo hoje é que pessoas teoricamente religiosas estão se pautando no homem como centro de tudo para as suas linhas de evangelismo, as suas linhas de pensamento. Isso tem corrompido tanto a ideia religiosa, que tem Deus como centro, ou seja, rompe a ideia de hierarquia em que as coisas devem ser feitas para se agradar a Deus, e nós vamos pensar racionalmente, de forma razoável, o que esse ser espera que nós façamos. E nós começamos a estabelecer o nosso critério altamente infundado, altamente irracional, altamente instintivo, atender às minhas expectativas instintivas, né? As pessoas colocam uma reflexão, alguém com uma fala bonita coloca uma reflexão totalmente absurda sobre algo, totalmente irrazoável, né? Pessoas que dizem crer na Bíblia e nunca usam a Bíblia para fundamentar nada que falam, elas propõem parábolas que não estão na Bíblia, propõem linhas de pensamento que não estão na Bíblia e se dizem cristãs, se dizem baseados na Bíblia. Então, o que nós vemos é que, na realidade, o pensamento hoje, ele nem sequer é um antropocentrismo inicial. Ele é um antropocentrismo pior do que... Porque o antropocentrismo inicial, aparentemente, ele pelo menos queria ter uma visão racional das coisas, ele queria um método científico para analisar e entender as coisas. O antropocentrismo atual, que existe inclusive nas igrejas de hoje, ele sequer se preocupa com a racionalidade. Ele quer apenas atender às expectativas. Eu quero criar meu filho assim, então eu vou buscar historinhas com vozes bonitas, com frases de efeito, para justificar o fato de que eu não quero colocar o meu filho, minha filha, para sentar ali e assistir o culto, quero deixar ele fazer o que ele quiser durante o culto. Eu não quero que meu filho adolescente seja responsabilizado pelos seus atos. Então eu vou criar a ideia de que a culpa é minha, a culpa é da sociedade, a culpa é de todo mundo, menos dele, menos dela. Eu não quero ser o responsável pelos meus próprios erros. Então eu vou condenar todas as pessoas que falem do meu erro, dizendo assim, todo mundo é errado, todo mundo erra. E já que todo mundo erra, então ninguém é responsável por nada, vamos viver assim, a carne é fraca mesmo. Então veja, o antropocentrismo inicial, pelo menos aparentemente, ele visava o seguinte, olha, vamos buscar um método científico, o ser humano é responsável pelos seus atos. Hoje, o antropocentrismo de hoje, ele é pior que isso, porque ele não busca racionalidade, ele não busca métodos científicos para entender as coisas, ele busca única e exclusivamente atender às próprias expectativas instintivas. E o teocentrismo do passado, que era a ideia de Deus tendo como única fonte um único local, hoje em dia existem vários locais. Então existe uma forma de você entender que Deus como centro não é necessariamente
a ideia de uma igreja como centro de tudo, mas a análise racional das coisas para se verificar se o melhor é colocar a existência de um ser inteligente, complexo, que criou tudo e que, portanto, é extremamente coerente, razoável, entender que se esse ser tem essa capacidade intelectual e tem esse poder, e se ele deixou algo realmente para nós seguirmos, o mais razoável, o mais coerente é pautarmos nisso que ele deixou. Isso que ele deixou é racionalmente o mais indicado para nós. Por isso que, por exemplo, quem crê na Bíblia entende que a Bíblia é a única regra de fé e prática e que todas as outras leis elas só podem ser aceitas no ponto em que ela não contrasta com a Bíblia, mas que confirma aquilo que está na Bíblia. Porque se a Bíblia, sendo a Bíblia a própria palavra desse ser que criou tudo, que tem uma capacidade intelectual acima de todas, por isso chamado de onisciente, tem uma capacidade intelectual inimaginável, além de todas as limitações. Se ele tem a capacidade, a onipotência, a capacidade de criar tudo como da forma complexa que nós entendemos, obviamente ele tem a capacidade de restaurar. Se ele tem a capacidade de criar se ele tem a capacidade de criar vida do que não tem vida, se ele tem a capacidade de criar coisas complexas, tão complexas quanto o ser humano, o universo, etc., ele tem a capacidade de restaurar algo que está deteriorado da forma original, ou pelo menos da forma por exemplo, no ser humano. Então, nós entendemos que o cristão entende que o ser humano ele se corrompeu por causa do pecado. Então, eu nasci já não da forma que Adão teria nascido, porque eu nasci com os resultados do pecado já prejudicando a minha vida. Mas eu nasci, por exemplo, coração funcionando normalmente, o corpo ok, e de repente eu passo a ter uma disfunção, algum problema de saúde no coração. O que seria um milagre? Seria Deus fazer com que isso retornasse à normalidade, esse coração voltasse a bater dentro da normalidade do ser humano da época que eu vivo, da época, a normalidade do coração, bater, quanto que se espera que um coração normal bata, o que é saudável para o ser humano, e voltar a essa normalidade, por exemplo, essa seria a noção de milagre. Ou seja, se ele criou um ser superior a mim, com uma capacidade física, mental, extremamente melhor que a minha, se ele criou um coração que batia muito melhor do que o do melhor ser humano que existe hoje, o que seria irracional no milagre? Nada. O milagre seria o quê? Uma das formas de milagre seria a restauração da normalidade de um corpo, seria a restauração da normalidade de um aspecto da natureza, ou seria a interferência em algum aspecto da natureza possível, inclusive. Então veja que a noção de milagre é nada mais que a compreensão racional de que esse ser que é capaz de criar tudo, ele pode restaurar tudo também. Então veja que a noção de Deus do cristão, ela é pautada na fé, mas ela não é pautada numa fé cega, no cristão ou do criacionismo judaico-cristão. A noção judaico-cristã, ela não está baseada numa fé cega, mas ela está baseada numa fé totalmente razoável, racional. Se esse ser, ele é extremamente complexo e ele não pode ter se originado de uma evolução de um ser unicelular até chegar a ele, porque isso é altamente improvável, chegando mesmo à impossibilidade, é altamente razoável entender que esse ser, ele não tem origem e ele tem uma capacidade acima de qualquer possibilidade de medição. Por isso a ideia de onipotência. E para que ele criasse tudo com a complexidade que existe, ele precisa ter uma inteligência acima de qualquer capacidade de medição. Por isso a ideia da onisciência. E se ele pode tudo, se ele tem uma capacidade acima de qualquer medição e tem uma inteligência acima de qualquer medição, ele pode inclusive desenvolver recursos para estar em todos os lugares e saber tudo o que está ocorrendo. Uma junção da onipotência com a onisciência, gerando a ideia, por exemplo, da onipresença. Então, todos os conceitos do criacionismo judaico-cristão, eles são extremamente lógicos. O design inteligente está aí para mostrar isso, apesar de todo o preconceito contra ele. Então, o que é bastante preocupante não é nada disso, porque tudo isso é racional. Ou seja, se a ideia do antropocentrismo era estudar a Deus e colocar o homem no centro, o que a racionalidade mostrou para nós que
por mais bem intencionado que isso fosse, Deus passou a ser visto realmente como um ser que precisa existir. Então o teocentrismo precisa voltar ao topo para que essa visão que eles tinham no passado possa realmente ser considerada racional, razoável. Ou seja, o antropocentrismo surgiu questionando o teocentrismo, mas a visão que ele tinha inicialmente, de racionalidade, etc., hoje, quando nós olhamos, ele precisa voltar ao teocentrismo, que é a visão mais razoável, a visão mais racional que existe. Mas não o teocentrismo no sentido assim, a visão dessa igreja é a principal, não. Não é a visão dessa igreja. A visão da existência de Deus e a vontade dele deve prevalecer. E a partir daí, nós buscamos racionalmente qual é o texto, qual é o livro que realmente apresenta esse ser nessas condições. E aí, só existe um livro que se adequa a essa visão. O único livro que aponta esse ser como um ser com essa capacidade de criação, esse poder, e, em virtude dessa capacidade criativa, esse ser deve ser ouvido, a vontade dele deve ser feita porque é o melhor para o ser humano, porque se esse ser tem essa capacidade de raciocínio, se ele tem toda essa inteligência, toda essa capacidade de sabedoria, é óbvio que a vontade dele é a mais coerente. Se ele sabe tudo, ele tem todas as análises de probabilidade na sua mente, todo o aspecto estatístico, todo o aspecto científico passa pela mente dele, ele sabe tudo isso, e no momento em que ele emite um julgamento, no momento em que ele emite uma norma, no momento em que ele emite um conselho, tudo isso já está devidamente pesado, analisado, verificado por essa inteligência acima de qualquer capacidade de medição. Por isso, o teocentrismo é cientificamente a posição mais coerente. Por quê? Se nós vamos pensar em probabilidade complementar, a possibilidade que ele não exista tende a zero, é altamente improvável que tudo tenha surgido sem uma mente inteligente. Por probabilidade complementar, é 100% a possibilidade da existência dele. Ora, se é 100% possível que ele exista, e se há possibilidade, então nós devemos analisar o seguinte: racionalmente, se nós formos pensar numa lógica, numa ciência realmente lógica, não um cientista falando a sua vontade, não, mas a ciência mesmo, ela vai levar a esse ser. E é interessante que Paulo, um dos escritores bíblicos, ele fala, olha, quando você olhar para a criação, quando você olhar para as coisas que existem, e foi isso que o antropocentrismo propôs, vamos olhar, analisar, só que o erro deles foi assim, não vamos classificar, o homem está no centro, mas vamos analisar as coisas de forma racional, ok, depois de analisado tudo racionalmente, a posição mais coerente é que o homem não pode ser o centro de tudo, esse ser que criou tudo é que é o centro de tudo, e o homem inclusive deve estar sujeito a ele. E a partir dessa visão, se torna altamente racional, razoável, que se existe um livro, se existe uma fonte que mostra esse ser com toda essa capacidade, mostra esse ser disposto a restaurar o ser humano de uma situação decadente para uma situação de excelência, esse livro deve ser, no mínimo, respeitado. Esse livro deve ser, no mínimo, examinado com cautela. Ele não pode ser rasgado em manifestações públicas. Ele não pode simplesmente ser relegado ao isso é uma ideia antiquada, antiga, prejudicial. Não. Porque, afinal de contas, ele é uma proposta que seria uma proposta desse ser para a restauração humana. Então, por isso que a ideia da religião em si, ela é altamente racional, porque se esse ser existe, por que não pensar na possibilidade, pelo menos, de que ele tenha deixado algum legado intelectual para os seres criados? No caso, o ser humano, que tem a capacidade de raciocínio e de refletir a respeito disso, sobre quem teria criado, como ele teria surgido. Então, basicamente, quando nós falamos hoje em dia da visão antropocêntrica na igreja, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte:
ilógico, é absurdo que um grupo de pessoas que aceite, por exemplo, a Bíblia como regra de fé e prática e que entenda que Deus está acima de tudo, não se baseie na vontade dele expressa nesse livro. Então eu digo que a Bíblia é a regra de fé e prática, mas eu não me baseio nesse livro para a minha vida. Quando esse livro fala algo que eu não concordo, eu simplesmente, sem uma análise mais aprofundada, mais acurada do assunto, eu simplesmente jogo isso que eu não concordo na vala do contexto. Não, foi apenas uma fala contextual para a época, que não serve mais para nós. E pior que isso, as pessoas deixam de usar esse livro como referência. Eu posso dizer sem medo de errar que mais de 90% dos que se dizem cristãos, quando eles vão postar uma frase de efeito no Facebook, no YouTube, eles não usam a Bíblia. E quando usam, nunca é uma análise contextual ampla, não. É sempre um verso isolado, é sempre uma fala isolada. Quando usa, a maioria nem sequer usa. Então, quando nós dizemos cristianismo antropocêntrico, nós estamos realmente dizendo isso. Pessoas que dizem viver segundo o Deus da Bíblia, mas que não estão dispostas a usar as instruções que estão na Bíblia para a sua regra de fé e prática no dia a dia. E quando nós falamos, e por isso eu achei importante falar sobre antropocentrismo e teocentrismo, mostrar que, pelo menos em algumas fontes, o antropocentrismo não foi a ideia de rejeição de Deus, mas a ideia de contrapor uma visão única, um monopólio, vamos dizer assim, da ideia de Deus existente na época. E então a ideia deles era propor uma pluralidade, mas com racionalidade. Hoje as igrejas, elas querem propor uma pluralidade de pensamentos irracional, sem estar pautada na Bíblia. E assim, o que eu acho que em termos de honestidade intelectual, que elas deveriam falar, bom, a Bíblia para nós, ela apenas é um dos referenciais. Aí está sendo honesto. Mas uma igreja que diga que a sua regra de fé e prática é a Bíblia e se adeque aos padrões que não são aprovados por esse livro, então ela está intelectualmente prejudicando as pessoas que são seus adeptos, né? E da mesma forma, aqueles que dizem que o ser humano é o centro de tudo, apenas para justificar as suas atitudes instintivas, eles não estão colocando o ser humano acima de tudo, porque o ser humano possui uma característica que o distingue dos outros seres, que é a capacidade de reflexão muito superior à de qualquer outro ser vivo. Apesar do ser humano usar muitas vezes essa capacidade para a destruição, ele é plenamente capaz de usar isso para a construção de ideias, para a reconstrução das coisas que existem. Então, colocar o ser humano... Então, mesmo essa visão antropocêntrica que muitos querem introduzir dentro e fora da igreja, ela não é necessariamente antropocêntrica. Ela é aquilo que, se eu não me engano, Pedro, na Bíblia, ele coloca como irracional, animalesca, no sentido de que assim, é uma regressão. O ser humano querendo viver da mesma forma que seres que não têm a sua capacidade de raciocínio vivem. Assim como um leão invade o território de outro leão e acaba com aquele leão, acaba com seus filhotes machos, e aí o ser humano que diz querer viver de uma forma antropocêntrica, muitas vezes ele justifica suas atitudes pelas atitudes desses seres que não têm a mesma capacidade de raciocínio que ele tem. Então, o que nós vivemos hoje é muito preocupante, porque um grupo de pessoas que prega o teocentrismo não vive o teocentrismo, e um grupo que prega o antropocentrismo não vive o antropocentrismo no sentido de que Deus realmente seja o centro do teocentrismo, não é. E no sentido de que o homem seja realmente o centro do antropocentrismo, não é. Muitas vezes aqueles que dizem que Deus é o centro de tudo no teocentrismo, eles desenvolvem um teocentrismo de mentira, porque na realidade o que eles querem aqui é que as visões humanas determinem a vontade de Deus. E mesmo aqui no antropocentrismo, eles não vivem o antropocentrismo no sentido de realmente o homem ser o centro, porque eles querem justificar atitudes instintivas, altamente instintivas do ser humano,
egoístas, prejudiciais, que justificando pelos instintos, como se o ser humano não tivesse uma capacidade de reflexão que o diferencia dos outros seres. Então, a única forma que eu creio que nós temos de ter em nossa mente uma visão realmente racional, razoável das coisas, é que nos decidamos honestamente pelo teocentrismo ou pelo antropocentrismo, mas que nós busquemos meios objetivos de enxergar isso. Espero que tenha sido útil essa longa reflexão e até a próxima análise. Uma feliz semana a todos.